Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 7, o Ministério de Profeta. Nós estamos estudando nesse trimestre acerca dos dons espirituais e ministeriais. E a lição de número 7, o Ministério de Profeta. Nesta lição nós vamos expor o desenvolvimento do Ministério de Profeta e, como objetivo específico, descrever a função do profeta no Antigo Testamento, explicar o ofício do profeta no Novo Testamento e esclarecer o verdadeiro falso, distinguir o verdadeiro do falso profeta. Bem, inicialmente nós vamos ter uma visão geral acerca do ministério do profeta no Antigo Testamento. É importante nós termos uma visão do ministério do profeta no Antigo Testamento, porque ele pode lançar luz também para o Novo Testamento. E é isso que a lição faz na primeira parte do comentário. Ela desenvolve uma visão geral acerca do profeta no Antigo Testamento. Bem, nós chamamos então de profetismo bíblico o período do Antigo Testamento em que Deus falava através do profeta. A importância desse período ela é vista pela grande quantidade da ocorrência do termo profecia no Antigo Testamento. Ocorre mais de 300 vezes no Antigo Testamento e mais de 100 vezes no Novo Testamento, juntamente com outros termos que se referem a homens que executam esta função. Bem, a definição então do termo profeta. O termo profeta no Antigo Testamento, a palavra, a definição do termo, está relacionado a porta-voz, conforme nós temos aí no comentário da lição. O profeta, então, era um porta-voz de Deus. Ele recebia a mensagem de Deus e ele proclamava a mensagem de Deus em consonância com seus mandamentos. Então, no Antigo Testamento, nós observamos os profetas em constante atuação. Naquele período do profetismo bíblico, Deus falava através do profeta. O profeta era a voz de Deus na terra. Bem, no período do Antigo Testamento, os profetas e a profecia são designados por uma série de termos diferentes. Nós temos o termo vidente, nós temos o termo homem de Deus, conjuntamente com a expressão profeta, são termos então comuns no período do Antigo Testamento. O profeta, ele exercia então uma função específica dentro daquele período e, diferentemente da posição de um rei ou de um sacerdote, eles não recebiam a sua posição por hereditariedade. Ninguém era profeta no Antigo Testamento porque o pai foi profeta. O profeta no Antigo Testamento, ele era uma vocação, ele era bem específico. É por isso que nós temos, então, relatos de chamados de vocação, então, para profeta no período do Antigo Testamento. Bem, em relação ao chamado profético, a vocação para ser profeta. No período do Antigo Testamento, Deus vocacionava pessoas para ser profeta. Essa pessoa, ela recebia uma declaração clara da parte de Deus, ela tinha uma experiência que nós chamamos então de experiência vocacional. Nós temos alguns momentos no Antigo Testamento em que os profetas, eles relatam a experiência vocacional que eles tiveram, como por exemplo Jeremias, como por exemplo o profeta Amós, o profeta Isaías também no capítulo 6, quando ele viu o trono de Deus. Então, são momentos específicos em que eles relatavam, então, uma experiência vocacional. Então, eles recebiam uma declaração definida da palavra de Deus e da vontade de Deus, e eles tinham, então, uma evidência de que Deus chamou, de que Deus os vocacionou. Claro que essa experiência era única, ela não era uma experiência uniforme. Uma das características da experiência vocacional é que não havia uniformidade. Nós observamos diversidade nas formas que Deus os vocacionava. Bem, nós temos então vários profetas no Antigo Testamento. Nós temos
Moisés foi chamado de profeta, Abraão também foi chamado de profeta, e os profetas clássicos, que são muito conhecidos, que escreveram livros. Nós temos basicamente dois tipos de profetas no Antigo Testamento. Nós tínhamos os profetas não literários e os profetas literários. Os profetas não literários eram profetas que não escreviam livros, não escreveram livros. Os profetas literários foram aqueles que escreveram livros, como Isaías, Jeremias, dentre outros. Um outro ponto que nós queremos abordar é a atividade profética. Falamos sobre a pessoa do profeta, a experiência vocacional. Agora falemos então sobre a atividade profética. O profeta, quando então vocacionado, ele tinha uma consciência, que nós chamamos de consciência profética. Ele tinha consciência de que Deus o tinha vocacionado. Então o profeta não era simplesmente uma pessoa sábia que dava conselhos. Não era esta a visão do profeta. Ele recebia uma mensagem de Deus e ele proclamava a mensagem de Deus. Então a atividade profética no Antigo Testamento, ela envolvia o ato de receber a mensagem e o ato de transmitir a mensagem conforme ele a recebeu. Logicamente, ele não era uma espécie de robô por meio de quem Deus fazia suas palavras expressas. Ele era um homem real que enfrentava também situações reais, né? E, logicamente, era um homem que continuava a sua vida, né? Embora Deus o tinha vocacionado, ele em alguns momentos ia para Jerusalém, profetizava às vezes próximo ao templo, profetizava em lugares específicos que Deus o chamava, enfim. Deus também, às vezes, o ordenava para fazer atividades específicas, como foi o caso de Samuel, por exemplo, que Deus o ordenou para que ele fosse a Belém ungir um dos filhos de Jessé para substituir Saul como rei. Então, o profeta ele tinha consciência dessa, nós chamamos de consciência profética. Em alguns momentos também o profeta dialogava com Deus. Nós temos alguns momentos nas Escrituras relatos do profeta dialogando com Deus, como por exemplo o profeta Elias, quando estava no Monte Sinai, a ponto, né, de ceder ao desânimo. Houve então um diálogo. Nós vemos também o profeta Ezequiel dialogando com Deus no capítulo 4, quando ele objetou com Deus, né? Capítulo 4, versículo 7 a versículo 15. Temos também o diálogo do profeta Abacuque. No seu livro, no capítulo 1, o profeta Abacuque também dialoga com Deus. Ele estava enfrentando problemas que o desafiava, e o profeta então recebe então as respostas de Deus que são esclarecedoras. Bem, então a consciência profética. O profeta também, na sua atividade profética, às vezes Deus falava com ele de forma, uma voz interna, né? Às vezes poderia ser uma voz externa, como foi o caso, por exemplo, do profeta Samuel, quando criança, 1 Samuel 3, Deus falou claramente com ele, mas às vezes Deus utilizava também uma fala interna. 1 Reis capítulo 13, versículo 18 a 22, né? O texto diz: assim diz o Senhor, e ele começou então a repreender. Em alguns casos, então, o profeta recebia uma mensagem direta, repentina de Deus, mas às vezes nenhuma voz era ouvida por outros que estavam próximos ao profeta. É o caso de 1 Reis 13, versículos 18 a 22. Ele usa a expressão assim diz o Senhor, e ele então começa a repreender, né, aquela pessoa diante daquela situação específica. É o caso também de Isaías 7, 3 a 4. Então, em algum momento, o profeta ouviu uma espécie de voz interna. As pessoas que estavam ao seu redor não ouviam. Em alguns momentos também Deus abria os olhos do profeta, né? Era a capacidade então divina de ver as coisas além do que estava visível aos olhos, ou as coisas que estavam invisíveis aos olhos humanos. Então Deus em alguns momentos abria os olhos do profeta. É o caso de Números 22, 31. Em outros momentos também Deus utilizava como atividade profética a visão ou quadro imaginário.
É o caso de Ezequiel 37, de Ezequiel 40 a 48, de Miqueias 4, 1 a 4, dentre outros, então, do Antigo Testamento. O profeta tinha uma visão. O profeta Ezequiel, por exemplo, ele teve a visão do vale de ossos secos. Bem, então, e isso nos mostra que a atividade profética no Antigo Testamento, ela não acontecia apenas de uma forma, mas de várias formas. Deus, então, se revelou aos profetas no Antigo Testamento de diversas formas. Em alguns momentos ele utilizou até mesmo as experiências pessoais do profeta como meio de preparação para que o profeta compreendesse, então, a mensagem. Bem, então a forma que o profeta recebia a mensagem, a atividade profética no Antigo Testamento envolve estudarmos então como é que ele recebia a profecia. Agora, o segundo elemento é como é que o profeta entregava então ou apresentava a mensagem. O profeta fazia declarações orais, breves e às vezes réplicas. Nós vimos isso em vários momentos do Antigo Testamento. Segundo Crônicas 15, 1, 2, segundo Reis 17, nós temos Jeú, nós temos Azarias, nós temos Elias, nós temos Elias, por exemplo, se encontrando com Acabe e o repreendendo. Enfim, declarações orais, breves e réplicas. Em outros momentos tínhamos mensagens orais mais longas, como é o caso, por exemplo, de Números 23, de Êxodo capítulo 20, profecias longas, né? Os profetas maiores e menores, nós temos várias mensagens que são relativamente longas. Em alguns momentos também o profeta ele pronunciava bênção patriarcal. Foi o caso, por exemplo, no livro de Gênesis. Nós temos então, naquele momento, por exemplo, Gênesis no capítulo 48, 49, nós temos então o profeta pronunciando bênção patriarcal. Bem, o profeta também, em alguns momentos, ele, como eu falei anteriormente, ele tinha uma visão e ele descrevia essa visão. Uma das formas, então, dos profetas no Antigo Testamento apresentar a profecia era descrevendo a visão que ele teve, como Ezequiel 8 a 11, por exemplo. Em outros momentos, ele transmitia a mensagem através de ações simbólicas. Nós temos no Antigo Testamento Jeremias, por exemplo, indo à casa do oleiro. Nós temos o profeta Ezequiel, ele, uma certa feita, tirou os móveis da sua casa para fora para representar o cativeiro. Então, ações simbólicas em Jeremias, em profeta Ezequiel, dentre outros no Antigo Testamento. Portanto, ações simbólicas. Era outra forma, então, de Deus transmitir, do profeta transmitir a sua mensagem. Logicamente, as profecias, por exemplo, que foram escritas, os relatos escritos, eles foram apresentados inicialmente de forma oral. Então, as profecias de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, elas foram anunciadas inicialmente de forma oral e depois, então, o profeta redigiu esse texto, organizou esse texto, alguns foram mais esmerados, né? E então, vamos dizer, divulgou de forma escrita. Elas foram editadas, elas foram preparadas e foram então escritas. Então, a primeira acontecia a transmissão oral e depois catalogava então essas profecias e dava o formato então de texto, conforme nós temos então no Antigo Testamento. Nós tínhamos também no Antigo Testamento a escola de profetas. A escola de profetas era um local em que as pessoas se preparavam então para ser profeta. Logicamente fazia parte desse preparo a vida devocional e também o estudo da lei, o estudo do Antigo Testamento, ou seja, o Pentateuco. Bem, a profecia então do Antigo Testamento, ela também tem um período que cessou, a cessação da profecia do Antigo Testamento, né? A profecia do Antigo Testamento ela foi até cerca de 400 a.C. Ali houve, então, a cessação do profetismo no Antigo Testamento. O último profeta do Antigo Testamento, que nós temos relato literário, é o profeta, então, Malaquias, né? Então, cerca de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, nós não temos, então, pelo menos relato profético. Se houve profeta, nós não temos relato. Então, essa era a atividade profética no Antigo
Testamento. O profeta também, ele sofria muitas vezes, né? O profeta tinha que ter uma consciência da sua vocação, porque às vezes ele sofria. Foi o caso, por exemplo, do profeta Oséias, do profeta Jeremias. O profeta Jeremias nem casar pôde, foi celibatário. O profeta Oséias também sofreu muito. Enfim, sofreu com as perseguições. Não era fácil, então, exercer o ministério profético. Bem, outra coisa que nós observamos é que surgiam falsos profetas. É tanto que no Antigo Testamento nós temos alguns relatos de surgimento de falsos profetas, né? Como Ananias, por exemplo, em Jeremias 28, um falso profeta. Ele apresentou-se diante do povo com uma suposta mensagem. Enfim, no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 21, nós temos então a forma. O povo perguntou: como podemos saber se o Senhor falou? De forma que nós temos em Deuteronômio 13 e Deuteronômio 18, 20 a 22, como identificar um falso profeta. Um verdadeiro profeta, por exemplo, no Antigo Testamento, ele tinha que falar em nome do Senhor, está em Deuteronômio 18, 20 a 22. Ele poderia produzir um sinal ou uma maravilha, conforme está em Deuteronômio 13, versículo 1 e 2, e uma predição feita por um profeta verdadeiro era visivelmente cumprida. E o teste mais importante, então, de todos era concordância com as revelações anteriores. Então, havia uma espécie de teste que Moisés deixou escrito para que as pessoas testassem a profecia, então, no Antigo Testamento. Então, esse é o profetismo, então, do Antigo Testamento, né? Bem, tirou uma gama muito grande de literatura no Antigo Testamento. Nós temos grande parte do Antigo Testamento está relacionado à literatura profética, né? Nós podemos dizer assim. Então, a primeira parte do nosso comentário, nós tivemos aí, então, uma visão geral do profeta, então, no Antigo Testamento. Bem, falemos agora sobre profetas e profecia no Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos então um novo período de profecia, né? O movimento profético do Antigo Testamento, ele chegou ao final nos cerca de 400 anos antes de Cristo. Os profetas, inclusive o Flávio Joséfo, né, ele declara que muitos livros judeus foram escritos após o fim do Antigo Testamento, mas que nenhum deles foi considerado infalível, porque a sucessão de profetas tinha cessado, né? A sucessão exata dos profetas tinha cessado. Bem, no período então do Novo Testamento, Deus apresenta novas verdades, novas revelações acerca da sua vontade, do seu caráter, relacionado à história da redenção. A história da redenção é o grande tema então das Escrituras. Esse é o fio condutor que perpassa todas as Escrituras. Nós tivemos então vários períodos da história bíblica, da história da redenção. Esse período que nós estamos considerando é um período então que nós chamamos de profetismo bíblico. Foi o período do Antigo Testamento que Deus agiu através dos profetas, Deus falou através dos profetas. Quando chega o período do Novo Testamento, Deus vai trazer novas revelações. Nós temos então um novo período então do profeta. Não se torna muito claro, né, e tão abundante as referências aos profetas no Novo Testamento. Parece que a função do profeta no Novo Testamento ela foi até um certo ponto ofuscada pela liderança dos oficiais que foram designados para a direção da Igreja de Cristo no período neotestamentário, né? É certamente por esse motivo que os profetas do Novo Testamento foram menos proeminentes do que os profetas do Antigo Testamento. Isso é claro e é visível para todo leitor da Bíblia, que a atividade profética do Novo Testamento ela é menos proeminente, pelo menos no sentido de quantidade, do que em relação ao Antigo Testamento. Embora ela está presente
também, né? Está presente também. É que no Novo Testamento nós temos então a revelação de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, conforme Deuteronômio 18, 15 a 19, ele era então a personagem principal, o central do Novo Testamento. Ele é o profeta que haveria de vir, que Moisés falou. Jesus ocupou a função de rei, de sacerdote e de profeta. Certamente é pelo fato da vinda do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento é que essa atividade profética, então, ela mudou. A glória do Messias, a glória do maior profeta que é Jesus Cristo, ela então ofuscou a glória, vamos dizer assim, dos demais profetas. Jesus foi um profeta, foi reconhecido como um profeta. Quando ressuscitou o filho da viúva de Naim, alguém disse: ninguém nunca tinha visto algo como aquilo. Eles disseram: Deus visitou o seu povo, um grande profeta se levantou entre nós. Então Jesus foi visto, foi reconhecido por alguns como um profeta. Como profeta, ele expôs os pecados da humanidade. Como profeta, Jesus anunciou o caminho e mostrou o caminho da salvação através da confiança nele mesmo e encorajou também o povo de Deus, trouxe mensagem de encorajamento e também revelou a natureza de Deus. Ele mostrou como Deus era numa extensão jamais mostrada, mesmo no período do Antigo Testamento. Esse foi Jesus como profeta. Nós tivemos também o precursor de Cristo, né, que foi João Batista. João Batista também foi como um profeta, como no sentido também do Antigo Testamento, o último então dos profetas, conforme diz a Bíblia. Bem, nós tivemos também algumas pessoas que foram chamadas de profetas, ou pelo menos profetisas, né? É que aquele período do Novo Testamento foi um período então de transição. Nós temos, por exemplo, Zacarias, o pai de João Batista, Ágabo, citado em Atos 11, 28 e 21, 10, Barnabé, Simeão, Lúcio e Manaém, citados em Atos 13, 1, na igreja de Antioquia, Judas e Silas em Atos 15, 32, e as filhas de Filipe, o evangelista, em Atos 21, 9. Nós temos referências também nas epístolas, Efésios 4:11, Efésios 2:20 fala edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios 4:11 fala sobre o dom apóstolos e profetas, Efésios 2:20. Em Efésios 4:11 fala sobre o dom de profeta, o dom de profeta. Bem, vejamos especificamente, talvez o texto mais claro do Novo Testamento em relação a este assunto é Efésios 4:11. O ministério, então, de profeta. Nós temos, então, o dom de profetizar, que é aquele de 1 Coríntios 14, 31, e temos o ministério de profeta. Então, existe o dom, existe o ministério. O ministério profético, ele é exercido através de um ministro dado por Deus à igreja. Já o dom de profecia é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo concedida a uma pessoa do povo para transmitir a sua mensagem. No ministério profético, Deus usa a mente do profeta. E no dom de profecia, Deus usa o aparelho fonador do profeta. Essa é uma diferença básica. No ministério profético, Deus usa a mente do profeta e no dom de profecia, Deus usa o aparelho fonador. O que seria então um profeta à luz do Novo Testamento? Profeta como dom. O profeta é um pregador especial, com uma mensagem especial. A mensagem do profeta no Novo Testamento, ela apela para a consciência da pessoa em relação a Deus, em relação a si própria e em relação também ao pecado e à santidade. Então, o profeta no Novo Testamento ele está relacionado à área da pregação. Profeta em Efésios 4:11 é um pregador especial, com uma mensagem especial, que apela à consciência da pessoa em relação a Deus, a ela própria, ao pecado e à santidade. A função do profeta, então, é expor os padrões da justiça divina. Ele é um arauto da santidade de Deus. Ele tem uma autoridade, uma unção divina, de forma que ele condena sempre o pecado. O espírito dele ferve. Ele foi chamado para isso.
ele geme por causa disso. A igreja precisa muito desse ministério nos dias atuais. Em João 5,35, a Bíblia diz sobre João Batista que ele era candeia que ardia. O profeta, então, de Deus faz o carnal estremecer, parar e considerar o mau caminho. Esta é a ação do profeta. Então, o profeta está relacionado a uma mensagem sobrenaturalmente inspirada ou revelada da parte de Deus, né? Essa é a mensagem, então, a visão que nós temos, então, do profeta no período do Novo Testamento. Nós podemos, então, concluir, então, dizendo que nesse período, então, do Novo Testamento, Deus, então, chamou pessoas para ser profeta e o profeta, então, hoje, no período dos dias de hoje, né, do Novo Testamento para cá, eles apresentam ao povo de Deus as verdades recebidas, né? Isso pode acontecer também mediante um estudo cuidadoso da palavra de Deus. Então, uma pessoa que estuda cuidadosamente a palavra de Deus e a transmite com convicção, com coragem, chamando o povo ao arrependimento, ele é então um profeta à luz do Novo Testamento. Bem, a nossa lição, ela comenta como discernir o verdadeiro do falso profeta, né? Ele comenta sobre simplicidade e arrogância. O verdadeiro profeta, ele tem a simplicidade. Nenhum dos dons deve ser chamar a atenção para si. O verdadeiro profeta não quer utilizar dos seus dom para benefícios pessoais. Também os frutos também de um profeta, pelos frutos os conhecereis, né? Se alguém deseja conhecer melhor este assunto, eu recomendo o livro Assim Diz o Senhor, de John Bevere, da CPAD. É um livro que pode lhe esclarecer muito acerca dessas questões. Então, concluindo, nós podemos afirmar: o profeta hoje no Novo Testamento, ele continua em vigência, está ligado à área da pregação. Esse é o dom de profeta. Agora, existem as pessoas que têm o dom de profecia, que é um dom espiritual, lá de Coríntios 12. Então, devemos diferenciar o dom ministerial de profeta e o dom de profecia, que os dois continuam em vigência nos dias atuais. Então, este é o ministério de profeta. Que Deus, portanto, o abençoe, que Deus levante muitos profetas nos dias atuais com as cores das Escrituras, da Palavra de Deus. Então, concluindo, caro professor, dando alguma orientação didática, defina o que é profeta no Antigo Testamento, faça um comentário de forma abrangente e sistemática acerca do profetismo no Antigo Testamento, o que era o profetismo, como Deus vocacionava um profeta, como o profeta recebia a visão no Antigo Testamento, como ele transmitia a mensagem, como ele recebia a mensagem, como ele transmitia a mensagem. Fale sobre os tipos de profetas que haviam, profetas não literários e profetas literários. Fale também sobre o encerramento do profetismo no Antigo Testamento. Fale sobre a inauguração de novo período no Novo Testamento do profetismo, e isso aconteceu por causa da vinda de Jesus Cristo. Comente acerca de Jesus como o maior dos profetas e como ele exerceu também o ministério profético no Novo Testamento. E finalmente comente sobre o dom de profeta à luz de Efésios 4:11, e mostrando que ele pode e deve estar em vigência nos dias atuais. Esta é a nossa lição, portanto, de número 7, o ministério de profeta. Que Deus, portanto, o abençoe, que você possa compartilhar esse vídeo. Logicamente, nós trazemos aqui apenas uma síntese para nossos vídeos não ficarem muito extensos, muito grandes, mas que você possa, então, se aprofundar neste estudo e compartilhar, se inscrever. Se você não se inscreveu, se inscreva, compartilhe para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Quanto mais você compartilha, quanto mais você curte, se inscreve, traz maior visibilidade, né? Assim que o YouTube ele interpreta. Que Deus, portanto, o abençoe nesta abençoada série de estudos sobre dons ministeriais e espirituais. Nós agradecemos por você ter permanecido até esse momento nesse vídeo, e nós nos encontramos na próxima lição. Que Deus o abençoe
e até a próxima lição.